Torcedor do Palmeiras, sabadão aqui com as principais informações do time do coração, pessoal. E o Abel Ferreira na seleção também foi falado, pessoal. Novidades para o jogo de amanhã diante do Botafogo. O Palmeiras vai atropelar, é favorito na minha opinião. Pessoal, nos apoia deixando seu like, link como quer dos canais oficiais na descrição do vídeo. Do lado do vice-campeão, o Palmeiras, o Estevão, também entrou na lista dos melhores atacantes da temporada do Paulistão, mas ele falou um pouco sobre essa eliminação e disse que já é uma página virada. O Estevão que vai para o Chelsea já no meio do ano. E a página já virou para mim, sabe? Ontem já foi o meu prazo máximo de ficar triste, hoje já amanheci bem, amanheci com a minha família, que eles são minha base, são tudo para mim. E agora já focar, porque já tem Campeonato Brasileiro agora no domingo, já começa Libertadores e tem muito campeonato ainda muito pela frente. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, também esteve na premiação e falou sobre a polêmica depois de uma conversa flagrada entre ela e o presidente do Corinthians, Augusto Melo, que não agradou muito a torcida por conta das revelações do que ela falou nessa conversa, falou que perdia para o Corinthians, enfim. Ela falou que o futebol está chato. Aquilo foi uma invasão de privacidade, que eu não estava dando entrevista, foi uma conversa amigável que eu estava tendo com o presidente do Corinthians, que é meu amigo, que nos recebe sempre muito bem na Neoquímica. E eu estava conversando com ele, foi uma brincadeira, e todo mundo sabe que foi uma brincadeira. Todo mundo sabe que nesses 3 anos que eu sou presidente do Palmeiras, nós já jogamos por volta de 14 vezes com o Corinthians. O Palmeiras perdeu 2 vezes. Então, claro que foi uma brincadeira que eu fiz. O futebol anda muito chato, sabe? Anda muito chato. Muito mimimi. Tá? E depois disse que mimimi é coisa de mulher. Não, mas tem muito homem histérico por aí. Vou dizer uma coisa pra você, a presidente do Palmeiras tem razão. Como tem gente chata no futebol, mas a culpa é de quem dá tanta atenção para as mídias sociais, porque esse barulho todo foi feito na mídia social. Aquilo foi uma conversa agradável entre presidentes, com cortesia, ou a turma prefere que a galera fique se matando, porrada, xingamento, bomba e não sei o que lá. Enfim, presidente do Palmeiras tem razão, o futebol em alguns momentos está muito chato, principalmente nas redes sociais. Abel Ferreira comprou esse personagem para tentar se blindar desses ataques da imprensa, só que acabou se enraizando dentre o que significa e com o ecossistema da Sociedade Esportiva Palmeiras, plantado por esta presidente que lá está. Um Abel Ferreira que deixou de olhar para os seus pares, um Abel Ferreira que deixou de valorizar o dia a dia e a meritocracia, que parou de ser cobrado, ou então de olhar para uma hierarquia que passasse a ele esse respeito de uma evolução sempre diária. Um Abel Ferreira que passou a deixar de olhar o mercado com muito mais carinho, se bem que as indicações do Abel sempre foram bastante contestáveis, mas que poderia ter pensado de uma forma muito mais diferente, uma figura controversa em diversas declarações, uma figura que passou a desrespeitar também aqueles que lá ao lado dele estavam e também, obviamente, a imprensa e a própria torcida, que passou a ser sommelier de como se comportar como palmeirense e, acima de tudo, deixou de ser um treinador de dia a dia e que valorizasse a meritocracia. Passou a se escorar num vestiário de falsas lideranças, lideranças essas das quais ele fez e com a atitude do Al-Sadd se viraram contra ele, todo mundo sabe disso, lideranças essas que já poderiam estar longe do Palmeiras, buscando seus rumos, saindo pela porta da frente, mas que tiveram contratos renovados a pedido dele, e em meio a toda essa insatisfação que conseguiu ser contornada à época, ele próprio vai lá e dá com a canela na quina, com essa história muito mal contada do Clube Qatari, e que quando foi a público, explodiu da pior forma possível no ano passado. Um Palmeiras que deixou de ser o chamado todos somos um, para ser cada um por si e Deus por todos. Um Abel Ferreira que engessou um sistema tático e que deixou de ser um técnico combativo, competitivo, ambicioso e, acima de tudo, respeitoso com aquilo que é o futebol.
Ou um treinador sem brio? Ou um treinador que hoje pensa covardemente como montar e como se comportar à beira de um campo de futebol? De convicções, todas elas questionáveis, e que agora me parece que depois de comportamento na entrevista coletiva, abandonando-a com 3, 4 minutos, para tentar justificar várias bobagens que foram feitas nesse ciclo de Campeonato Paulista, já todas elas somadas com o que aconteceu no ano passado, virou as costas e saiu andando para o que o torcedor esperava, minimamente de um conforto por parte dele, depois de uma atuação bizonha, cretina, vergonhosa, talvez a pior atuação do Palmeiras no comando do grande, competente, mas que hoje acomodado e com fim de ciclo técnico português. Se o Palmeiras tivesse coragem ou a presidente entendesse de futebol, coisa que ela não gosta e não faz questão, respeitasse o torcedor, respeitasse a instituição, Abel Ferreira e Palmeiras hoje, nesta sexta-feira, sentariam para encerrar o contrato. Como assim, há 3 meses do Mundial, trocar um técnico? Vários exemplos no futebol já vimos de clubes que trocaram comando às vésperas de decisões importantes e conquistaram e melhoraram o ambiente. Assim, não só o Abel, mas a saída de outros jogadores também se faz necessária, com o primeiro deles, Rafael Veiga, que vive exatamente e sofre exatamente daquilo que Abel Ferreira hoje tem à frente do Palmeiras. A insatisfação de estar naquele lugar, demonstrada com atitudes. Não adianta vir com palavras para contradizer o que muita gente, eu principalmente, penso, porque elas não me convencem. Atitudes valem muito mais do que palavras. E as atitudes de Abel, de Veiga e de diversos outros jogadores é de um Palmeiras que está entregue moralmente a essas falácias que têm sido plantadas para os torcedores. De que o clube está tudo bem, de que o clube, por si só, ele anda para frente, só mais um jogo, só mais um derby, somos o grande campeão do Brasil, e etc, 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 sem conseguir olhar para dentro da própria casa e enxergar a bagunça que está sendo formada, e desde o final de 2022. 2023 já enxugaram com um garoto de 17 anos, na sorte, na competência dele, de um trabalho que demorou para ser feito, na teimosia dele, uma Libertadores foi perdida, mas que um Campeonato Brasileiro foi salvo. Que em 22 também, nessa mesma teimosia, o Palmeiras perdeu uma outra chance de fazer uma final de Libertadores. De eliminações em sequência em Copa do Brasil. Para São Paulo, para Flamengo, também na base dessa teimosia. De um Campeonato Brasileiro do ano passado perdido pela generosidade de ajudar rivais como o Corinthians, mas muito também por causa dentro de campo de uma construção que inexiste em termos de pensamento criativo, em termos de uma equipe com brio competitivo, de um ataque funcional e de uma defesa, claro, sólida como foi, como a gente brinca, no Velho Testamento 20-22 de Abel Ferreira. Ciclos acabam para todos. Acabou para Klopp no Liverpool, como já acabou para Zidane em Real Madrid, como para Ancelotti, que agora vai terminar o segundo ciclo dele no Real Madrid, para José Mourinho em Chelsea, Internazionale, como acabou para Pepe Guardiola no Barcelona, Arrigo Sacchi, Capello, próprio Ancelotti no Milan. Para grandes treinadores do mundo, ciclos acabaram. Por que para Abel esse ciclo não pode acabar? Qual é o medo? O medo, claro, todo mundo sabe. É entregar na mão da diretoria, de novo, a chave do futebol. De pessoas incompetentes e de pessoas que não têm a menor noção do que significa hoje a Sociedade Esportiva Palmeiras. Leila Pereira, Anderson Barros e Companhia Limitada. Porque hoje a chave do futebol está com o Abel. E esse é o grande erro. Não dividirem as funções e cobranças mútuas para nunca deixar baixar o sarrafo. Pelo contrário, o Palmeiras elevou o sarrafo ao mesmo nível do ego e do nariz empinado de todos esses. E quando você é soberbo e a soberba precede a queda, ela vem e vem forte como agora. O Palmeiras não é uma terra arrasada, mas o Palmeiras precisa de uma reformulação ainda muito mais carnal.
Inversão de valores foram feitas com saídas de alguns atletas. Zé Rafael, Rony, Dudu saíram pela porta dos fundos, ídolos recentes, para a permanência de outros que já davam muito mais sinais de que queriam sair e que mereciam muito mais essas saídas. Chegadas de outros atletas caros e limitados para o que o Palmeiras precisa. Indicações do técnico Abel Ferreira. Grandes contratações como Paulinho e Vitor Roque. Uma delas sequer ainda estreou, que deveria ter jogado contra o Corinthians um pouquinho que fosse, como Maurício também. Então é uma série de fatores que neste momento me faz pensar que, por toda a limitação e pelo buraco que cada vez mais o Palmeiras tem cavado para chegar ao fundo do poço, alguém tem que estancar e parar essa máquina de moer a expectativa dos torcedores, que é essa máquina chamada Abel Ferreira. Que ele siga o rumo dele. Que ele busque uma outra solução de carreira. Que quem sabe um dia, mais revigorado, possa até voltar ao Palmeiras. As portas estarão sempre abertas. Mas que volte com uma outra personalidade. Com os erros aprendidos deste período recente, que só fez mal a ele. Poderia estar ainda em franca evolução. Mas na minha modesta opinião, já que não dá para tirar, em primeiro lugar, a grande prioridade, que seria a Leila Pereira, do comando do Palmeiras, o segundo grande culpado por tudo é o técnico Abel Ferreira. Que agora teve bons jogadores em mãos. Que teve e poderia ter feito muito mais. O problema não é a derrota e ser vice-campeão paulista. É como o Palmeiras tem se comportado em diversas derrotas recentes e muito na teimosia e na soberba de Abel. O ciclo acabou, Abel. É duro, é triste ainda mais pra mim dizer isso. Mas não vejo mais nenhum tipo de possibilidade do Palmeiras melhorar contigo. Eu sei que isso não vai acontecer porque a presidente não tem essa coragem. O torcedor vai ter que aguentar esse carro andando com o pneu furado. No Mundial de Clubes que vem pela frente, em Libertadores, em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Mas é uma pena, pelo menos da minha parte, ter a certeza de que tudo que tem sido feito no Palmeiras caminha para algo muito mais sombrio e muito mais preocupante. Aí você me pergunta para encerrar, e uma solução, Facincani? Já então que você quer demitir o Abel, se você estivesse naquele lugar, quem você traria? Eu tentaria buscar Juan Pablo Vojvoda do Fortaleza, que também, assim como o Abel, vive o mesmo período, ciclo encerrado por lá. Ou então, por que não perguntar a Jorge Jesus se gostaria de voltar ao Brasil para um projeto tão grandioso como ele pegou no Flamengo há alguns anos para assumir um Palmeiras? Ah, a seleção também eu quero. E daí? O Palmeiras tem mais dinheiro e mais condições de pagar que a seleção brasileira. Vídeo só do Campeonato Paulista para o Corinthians aqui no canal do Facincani. Foi uma das maiores que eu fiz. Foi um estrondo de audiência. Cada vez mais eu tenho recebido ótimas mensagens e, portanto, muito obrigado se você esteve comigo aqui acompanhando o meu trabalho, tá bom? Porque, gente, esse vídeo é para tentar, nessa sexta-feira, não é nem aquele clichê bobo, né? Juntar os cacos, ver o que vai acontecer, tentar arar de novo uma terra arrasada, porque seria absolutamente desnecessário e nem é esse o caso atual da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas, pela primeira vez, eu me sinto na obrigação de emitir uma opinião que, por mais que pareça bastante controversa para alguns ainda, muito reticente para diversas pessoas que têm uma nostalgia em relação ao período recente de tanto sucesso do Palmeiras, na minha modesta e humilde opinião, eu acredito que o Palmeiras ainda dá tempo e ele precisa de uma mudança estrutural, tá? Como brinco, né, que Terry Silver em Karate Kid usou aquela frase tão importante no Karate Kid 3 contra o Daniel-san, de que situações extremas requerem medidas extremas. Desta vez no Palmeiras ela cabe perfeitamente. O trabalho do técnico Abel Ferreira, pra mim, acabou no Palmeiras. Eu fui um grande defensor, talvez um dos poucos jornalistas em mídia de 2020 pra cá,
que mais tentaram defender e que, com razão, em vários momentos, eu pelo menos penso assim, me coloquei à disposição de sempre fazer um juízo positivo a diversas atitudes do técnico português. Em vários momentos o Abel foi sacaneado, em vários momentos o Abel sofreu com preconceito de xenofobia, com inveja, com dor de cotovelo, com mau caratismo de muitas pessoas e com várias e várias perseguições, arbitragem, CBF, essa turma que não serve pra nada lá de associação de treinadores, um monte de coisa que jamais entendiam as reivindicações e, obviamente, as reclamações pertinentes do técnico do Palmeiras. Até quando o Abel explicou uma vitória muito importante e simbólica do Palmeiras numa quartas de final contra o Atlético Mineiro em Libertadores, o Abel chegou a ser perseguido porque, o Abel jamais poderia dizer que o time dele daria espaços por fora, que se o Atlético Mineiro atacasse por lá, ele quis ensinar o Cuca a treinar time de futebol, a pensar estratégia, aquele monte de babaquice. Eu ainda trabalhava na televisão fechada e eu lembro que eu fui muito contra isso, contra o técnico Cuca, que depois o ironizou, contra aquele técnico que sei lá se ainda tá trabalhando, sei lá também, foi um grande jogador, mas como treinador era uma negação, tal do Jorginho, enfim. Eu fiz uma série de defesas públicas, porque eu sempre fui muito fã e continuo, tá, sendo fã do trabalho do técnico Abel Ferreira. Mas ciclos, como muito se fala no Palmeiras, ciclos se encerram, ciclos acabam e ciclos precisam ser renovados. Como infelizmente no Palmeiras hoje não exista qualquer justificativa administrativa para tirar de cena a presidente Leila Pereira, que não tem nenhuma capacidade para estar à frente do cargo da qual ostenta, uma figura debochada, que envergonha o torcedor, que tem repulsa à história e ao que significa ser palmeirense, que debocha da cara de todo mundo, que deu risada do vice-campeonato do Palmeiras, que fez com que jogadores tivessem que tirar uma foto constrangedora, vergonhosa, como se fosse um pôster de título só que de vice-campeonato ontem, em meio à festa do Corinthians, sorrindo com a taça, com gracejos com o presidente do Corinthians, Augusto Melo, dizendo que o Palmeiras só perde pro Corinthians, com um dos maiores desconhecimentos de causa, né? De que o Palmeiras simplesmente é o time que mais venceu o Corinthians na Arena Corinthians, e que o Palmeiras não é que só perde pro Corinthians, mas é que nos últimos 4 jogos não venceu, mas ela com esse completo desconhecimento sai profanando abobrinhas pra lá e pra cá. E não só por isso, né? Por várias atitudes no cargo, pelo que tem sido a gestão do Palmeiras com ela, pelo planejamento completamente equivocado, demorado, gasta-se muito, contrata-se muito mal. Enfim, é um Palmeiras que ainda não tem banco de reservas, há 3 meses do Mundial de Clubes, ela achando que tá tudo bem. Enfim, são várias as razões, né? Pra que, na minha modesta opinião, assim como já aconteceu em diversos segmentos, até na política, né? Quando acharam que uma pessoa não tinha capacidade, foram lá e tiraram a pessoa do cargo e tá tudo certo. No Palmeiras deveria ser assim. Mas, infelizmente, ela não vai cair. Que seria de bom grado a todos. E até poderia ser uma solução para quem sabe salvar esse ambiente do técnico Abel Ferreira. Porém, como isso, infelizmente, mais uma vez repito, é utópico, como a figura que ela está presidindo o clube vai continuar até o final de 2027, a única solução para tentar, quem sabe, salvar uma temporada do Palmeiras neste atual momento, além de saídas de jogadores que já estão fazendo muita hora extra, que deveriam ter saído, se não no ano passado, até no ano retrasado, ou na janela de transferências desse começo de ano, casos de Rafael Veiga, publicamente colocado pelo empresário que o jogador tem propostas, quis sair, tem acordo para sair depois do Mundial, Gustavo Gomes,
Marcos Rocha, que renovou o contrato. Flaco Lopes, que deveria ter sido negociado. Enfim, são várias as peças do Palmeiras que hoje atrapalham o andamento e a condução desse time que deveria estar em franca evolução e jogando muito mais. Aliás, jogando um pouquinho, né? Porque o Palmeiras nem isso tem feito, nem jogar futebol o Palmeiras tem feito. Eu creio que a primeira solução drástica e imediata seria sim a troca de comando técnico. Um Abel Ferreira que desde o episódio ao SAD e de um pouco de tempo atrás do que isso, já publicamente se colocava como uma figura que, muito isso patenteado pela presidente do Palmeiras, que pensa assim, que é assim como pessoa, uma figura prepotente, arrogante, que se acha acima do bem e do mal. Torcedor do Palmeiras, o Verdão aí é um time que o quê? Tá sempre acostumado a vencer. Um time vitorioso aí, quando perde, o torcedor tá mal desacostumado, né? Mas, pessoal, qualquer clube tem sim um momento de oscilação. É ruim demais perder, né? Ninguém quer saber de ser derrotado. Mas o Palmeiras, pessoal, chegou ao menos aí na final do Paulista. Ganhou grana, né? Foi o vice aí, ganhou muito dinheiro. Mérito do Palmeiras, né? Que inclusive tinha clubes aí que quis o quê? Prejudicar o Palmeiras para que não chegasse nem à final. E, consequentemente, o Palmeiras foi um time que tem aí vários títulos do Paulista aí. E o Abel Ferreira tá agora com o quê? Novos jogadores, está se adaptando, né? Está se adaptando. O caso do Vitor Roque aí. Né, pessoal? Alguns jogadores se machucaram aí. Né, pessoal? Esperamos aí que amanhã o Verdão consiga fazer um bom jogo aí diante do Botafogo. E você? Deixa aqui seu palpite, vamos lá interagir aqui. Vamos lá deixar as energias positivas lá para cima e esquecer aquilo que às vezes só tem o lado negativo para trazer coisas que não vai agregar valor, não, nenhum na equipe, né? Nenhum na comissão técnica. Peço informação também sobre o Abel Ferreira na seleção, né? E você? Quer ver o Abel Ferreira na seleção? Na minha opinião, deve permanecer. Deve o quê, pessoal? Continuar, pessoal. Continuar no Verdão. Né, pessoal? Deixa aqui sua participação, seu palpite para o jogo, pessoal. Quero agradecer a cada um de vocês que está no final do vídeo. Se for novo aqui, é um prazer. Já pode deixar seu like. Pessoal, fui até novamente com mais informações do Palmeiras.